Cá estamos! Cá estamos de novo neste nosso espaço de comunicação, neste canal no YouTube e, com certeza, os espectadores mais atentos, os visitantes, os subscritores, já terão reparado que há aqui uma novidade formal, que tem a ver com a imagem. Ora, portanto, este vídeo está a ser feito sob a horizontal. Há uma diferença conceptual enorme entre o alto e o baixo. É curioso pensar que as linhas verticais criam uma tensão estética, uma tensão dramática para acentuar a densidade das personagens e, por outro lado, quando fazemos planos em que predomina a horizontal, sendo até sublinhados por formatos largos, como o icónico CinemaScope, que surgiu nos anos 50 na história do cinema e foi usado tanto nos Estados Unidos como na Europa. É curioso ver que os primeiros a criarem essa lente anamórfica, possibilitou essa horizontalidade, foram os franceses, mas deixaram-na de parte e depois, mais tarde, os americanos registaram o processo. Curioso também saber sobre isso, uma pequena história que, enfim, um pequeno dito, o grande mestre Fritz Lang, esse grande mestre do cinema mudo. Bom, e como as conversas são como as cerejas, a propósito disso, estamos em 2026 e não sei se nestas conversas já o referi, que o grande clássico do cinema mudo, do expressionismo alemão, mas que o transcende devido a toda uma concepção futurista, utópica ou distópica, que é Metrópolis de Fritz Lang, feito em 1926 na Alemanha, nos grandes estúdios da UFA, por esse mestre Fritz Lang, um dos mestres do cinema mudo alemão, juntamente com Murnau, com Pabst e por aí fora. Situa a ação em 2027, o que é uma coisa curiosa. Aliás, trocadilho este extraordinário que eu fiz. O filme é de 1927 e a ação em 2026. Assim é que é. Portanto, estamos no ano da ação. E a ação fala, há 99 anos atrás, fala de inteligência artificial. Vejam lá ao que nós chegamos, ao que nós estamos, que é possível os grandes visionários da história do cinema, os grandes realizadores, anteciparem coisas que se irão passar no mundo um século depois. Isto era a propósito de formato largo, porque hoje estamos a inaugurar aqui vídeos ao baixo, predominando aqui a horizontal e relembrando do CinemaScope, esse icónico formato largo da história do cinema. Fritz Lang sobre isso, depois já numa fase americana e numa fase pós-CinemaScope, que é de 53, penso que foi aí que surgiu pela primeira vez, ou à volta disso, diz o seguinte, coisa extraordinária. Esse formato que inventaram agora aí, esse CinemaScope, isso é bom para filmar cobras, a sua horizontalidade, rastejante, ou enterros. O caixão também tem o mesmo formato e a descer à terra. É brutal no seu humor negro, no seu humor germânico, demolindo esse novo formato. Isto porque esse formato, de facto, está muito longe das chamadas áureas proporções, da áurea proporção dos tempos, enfim, tempos seculares em que, remotos, em que os pintores, os artistas, os desenhadores, os escultores, os arquitetos, os alquimistas andavam à procura de qual a proporção que se deveria ter para numa tela, numa imagem, num enquadramento, qual a proporção correta para depois numa obra de arte, de arquitetura, de pintura, desenho, apresentarmos às pessoas. Claro que depois os fotógrafos refletiram também sobre isso, e ainda mais recentemente é evidente o cinema, e agora com a introdução da última novidade, que são os smartphones, são os telefones inteligentes, que curiosamente recuperaram um tipo de proporção que é muito semelhante ao formato largo, não exatamente o CinemaScope, mas outros parecidos. É portanto que há uma grande discrepância entre, digamos, a altura e a largura, funcionando ela ao alto ou ao baixo. Claro que em cinema é ao baixo, mas hoje em dia há hipótese, nomeadamente as redes sociais, gostam muito do formato ao alto. Formato ao alto que é interessante porque tem, de facto, como eu digo, essa tensão dramática de aprisionamento das personagens ou de uma grande concentração, porque a verticalidade pressupõe isso. A horizontalidade, por outro lado, e como isto é uma conversa circular de eterno retorno, eu diria, regressando ao início, o horizontal dá-nos uma ideia de amplitude, dá-nos uma ideia de serenidade aliada à monumentalidade. É evidente, tem a ver com paisagem, essencialmente com o exterior, e também com o cinema que se pode dizer mais reflexivo, mais contemplativo,
tendendo até para o transcendental e o espiritual, aliando isso ao tempo, imagem aberta, imagem larga, imagem com linhas horizontais. Muito importante saber em que zona do ecrã está a linha horizontal, sobre várias reflexões. E por outro lado, também é interessante dizer que este horizontal serve para ser trabalhado. Por exemplo, nós temos aqui este enquadramento ao alto e é interessante ver que dá para jogar com isso e os personagens podem aparecer ou desaparecer atrás deste reenquadramento. Sobre isso, e rematando, porque a conversa já vai longa, eu nem sei bem do que é que comecei a falar, mas sei que vou terminar nisto. John Ford, no seu grande filme The Searchers, em português A Desaparecida, esse western fundamental, um western canónico, o filme começa com um plano extremamente horizontal de John Wayne regressado, aparecendo o qual desejado vindo para casa, uma pequena casa, quase cabana, no meio do grande espaço, do Monument Valley, não é? Da grande amplidão, e termina com a mesma personagem, interpretada por John Wayne, qual cowboy solitário, com a missão cumprida, mas se calhar solitário para sempre, à procura de outra missão, que é o que dá, de facto, razão de viver a esses cavaleiros solitários. Quais cavaleiros medievais que eram os cowboys? O filme termina com ele saindo de dentro para fora, pois é assim que se sai, do interior da tal cabana-casa, e vê-se ele, através de uma porta muito estreita, passar a câmara atrás e a seguir abre-se o grande espaço. Mas, como de facto a câmara recua e fica ali, o que se vê é que ele vai-se embora, mas está como que aprisionado entre aquela porta. Isto para dizer, temos outro exemplo extraordinário de Elia Kazan, que aliás falámos dele ontem aqui numa extraordinária conversa, ou já anteontem, já nem sei bem. Falámos de Kazan. Kazan faz isso no filme East of Eden, com James Dean. Filma num extraordinário cinemascope, formato largo, as horizontais fortíssimas, e de repente há cenas interiores que estão extremamente espartilhadas, com linhas verticais, mostrando a tensão da personagem. Ficámos aqui com esta conversa de imagem a propósito da grande novidade de hoje, que foi o ecrã largo, que se calhar é a partir daqui que começaremos a filmar todos os vídeos neste formato. Amanhã há mais, neste formato, a menos que seja um short, que esse será o alto. Hello?